I wanna be where the talk of the town is about last night when the sun went down. Yeah, and the trees all dance and the warm wind blows in the same old sound. And the trouble I find is that the trouble finds me. I'm beginning to find it begins with a dream and a feeling I get when I look and I see that this world is a puzzle. Jorge Curioso, uma incrível franquia divertida e curiosa. Mas você sabia que ela tem mais de 50 anos? Incrível, não? Curioso, não? Mas afinal, você sabia que essa história incrível passou pelo Brasil? E além de tudo, teve um envolvimento com a Segunda Guerra Mundial? Bom, é isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bom, nossa história começa com esse senhorzinho, Hans Augusto Rey, que nasceu na Alemanha em 16 de setembro de 1898, na cidade de Hamburgo, onde cresceu e viveu perto do mundialmente famoso zoológico de Regenbeck, e desenvolveu um amor eterno por animais e desenhos. Margaret Elizabeth Haldane, que seria conhecida mundialmente como Margaret Rey, também nasceu em Hamburgo em 16 de maio de 1906. Os dois se conheceram brevemente quando jovens, antes de ela deixar Hamburgo para estudar arte. Eles se reencontraram em 1935 no Rio de Janeiro, onde Hans vendia banheiras como parte de um negócio familiar. Margaret escapava do clima político da Alemanha. Margaret convenceu Hans a deixar o negócio da família e logo eles estavam trabalhando juntos em uma variedade de projetos. Gente, por incrível que pareça, sim, eles se conheceram no Brasil e fizeram história, né? Hans e Margaret se casaram no Brasil em 16 de agosto de 1935 e se mudaram para Paris após se apaixonarem pela cidade durante sua lua de mel europeia. Foi lá que Hans publicou seu primeiro livro infantil, depois que uma editora francesa viu suas charges no jornal com uma girafa e lhe pediu para expandi-las. Ralph e os 9 macacos, Cecily Grey e os 9 macacos, nas edições britânicas e americanas. Foi o resultado que marcou a estreia do macaco travesso Jorge o Curioso. Após a publicação de Ralph e os 9 macacos, os Rey decidiram que Jorge Curioso merecia um livro próprio. Então começaram a trabalhar em um manuscrito que apresentasse o adorável e extremamente curioso macaquinho. Mas o final da década de 1930 e o início da década de 1940 foram uma época turbulenta na Europa. E antes do novo manuscrito pudesse ser publicado, Rey e ambos judeus alemães se viram em uma situação terrível. E seus partidos não posso falar, estavam de vantagem à Europa. E prestes a estavam com vantagem em conquistar Paris, da Europa. Ambos judeus e alemães se viram em uma situação terrível. O resto aqui eu vou deixar escrito porque eu não posso simplesmente mostrar aqui, gente. Sabendo que precisavam escapar antes que os Ambos judeus e alemães se viram em uma situação terrível, pois como sabemos na Segunda Guerra, Paris estava sendo consumido pelas tropas. Sabendo que precisavam escapar antes que os tomassem o poder, Hans improvisou 2 bicicletas com peças de reposição. Na manhã de 14 de junho de 1940, os Reis partiram em suas bicicletas. Eles trouxeram muito pouco consigo na fuga. Antes de amanhecer, apenas casacos quentes, um pouco de comida e 5 manuscritos, um dos quais era Jorge Curioso.
Entraram em Paris poucas horas depois, mas os Rays já estavam de saída. Eles pedalaram em suas bicicletas improvisadas por 4 longos dias, até chegarem à fronteira franco-espanhola, onde os venderam para comprar passagens de trem para Lisboa. De lá seguiram para o Brasil e para Nova York. Começando uma vida totalmente nova com autores de livros infantis, Jorge Curioso foi publicado pela Harcourt Mifflin em 1941. E há 70 anos, esses livros conquistam os corações de mentes de leitores de todo o mundo. Todos os livros de Jorge Curioso, incluindo os 7 contos originais de Margaret e Hans, venderam mais de 25 milhões de cópias. Tão popular que sua história original nunca saiu do catálogo. Jorge se tornou um dos personagens mais amados e reconhecidos da literatura infantil. Suas aventuras foram traduzidas em vários idiomas, incluindo polonês, japonês, francês, africano, português, sueco, alemão, chinês, dinamarquês, norueguês. E uma observação. Obrigado, senhor, por terem se reencontrado no Brasil, porque desse jeito a gente tem as traduções, né, dos livros dele em português Brasil, né? Então, franquia Universal, que atualmente cuida dos direitos deles, por favor, né, valorize um pouco. Bom, terminando a história de área de HA, partimos por uma curiosidade incrível. Vocês sabiam que Jorge Curioso teve uma série feita nos anos 70 para 80? Bom, é isso que falaremos agora. Por volta de 1979, uma série de filmes para a televisão de Jorge Curioso foi produzida entre 1979 e 1982. Eles foram exibidos pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1984, na Nickelodeon. Essa série foi produzida e coescrita por Alan Sharleck. Os curtas foram exibidos no Disney Channel como segmento do programa Lunchbox a partir de 1989, mas em 1993, Margaret Ray processou com sucesso LaFay Howard Partners, a empresa canadense que financiou o desenho animado, por licenciar fitas VHS para empresas terceirizadas sem as permissões dos Rays. Os Rays acabaram vencendo na disputa, forçado Lafferty e Howard anti-parents a pagar todos os delitos. Além disso, um filme de animação minimalista de 16 mm chamado Curious George Hats I Bike foi produzido pela Stone Roots Studios em 1958, posteriormente lançado para DVD. Em 1982, o animador John Clark Mathers produziu uma curta de animação stop motion de 16 mm chamado Curious George Goes to the Hospital, baseado no livro de mesmo nome. Em 1984, eles criaram outro curta, novamente baseado em um livro do mesmo nome, produzidos pela Churchill Filmes. Os filmes foram criados com bonecos. Matei tarde usaria como técnica semelhante em seus filmes, como Frog Antidote. Agora, chegando em 2006, a Universal Studios chega com um projeto ousado, um filme novo de animação de Jorge Curioso, mas dessa vez para os cinemas. E não mais em um formato de curta-metragem, porque como sabemos, no cinema atualmente, a gente mal vê curtas-metragens realmente. E gente, já não preciso falar mais nada, porque o filme foi um sucesso, e por incrível que pareça, a crítica também acha assim, pois tanto o público, tanto a crítica aprovam o filme no Rotten Tomatoes com mais de 70% de aprovação. Mas quanto custou essa brincadeira desse filme, né? Em 2006, com o filme de 2006, Jorge Curioso custou cerca de 50 milhões de dólares e arrecadou 70 milhões mundialmente. Bom, ele se pagou pelo menos. Eu não sei como funciona a elaboração de se o filme se pagou ou não,
Mas uma coisa é fato, ele se pagou, porque ele teve 20 milhões a mais. Bom, ainda falando sobre o filme Jorge Curioso, vale ressaltar que ele teve mais de 5 continuações, feitas direto para o DVD e para o streaming. Mas, com uma coisa que eu posso falar sem mentir, é que eu só vi o primeiro filme e o segundo. Eu nunca cheguei a ver outros filmes que vieram depois, como tem um da Realeza, Jorge Curioso da Realeza, um do Velho Oeste e um sobre o mar. Uma coisa que vale ressaltar é que na continuação a gente consegue brevemente ver uma referência ao Pica-Pau. Agora partindo para a série de televisão em 2006, por conta do sucesso do filme, a PBS propôs de produzir um novo desenho animado de Jorge Curioso, que até então eles só produziram até a 15ª temporada, pois a partir daí ele ficou totalmente no controle da Universal Animation Studios, que assumiu o comando da série. Desde 2006, a série vive sendo exibida pelo Discovery Kids e atualmente é exibida pelas manhãs no canal. Infelizmente só pelas manhãs, né? O canal tá com uma decadência horrível, né? Que a gente tem que entender. Algo muito engraçado é que a Universal Studios está cogitando produzir um filme live action novo do personagem. E é o caso, gente. Seria legal mesmo se eles produzissem, porque com um live action de Como Treinar Seu Dragão, vamos ver se você vai fazer um outro bom. Bom, essa foi a história com altos e baixos sobre a história de Jorge Curioso. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de compartilhar o vídeo, seguir o canal e deixar um comentário. Até o próximo vídeo!